Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 24 de março. E hoje o programa Opção para a Vida, chegando mais uma vez a Jerusalém. Estaremos inclusive visitando o Museu da Bíblia, o museu que nós visitamos também durante a nossa excursão, onde tivemos a oportunidade de ouvir tanta coisa importante que veio mais somar, veio mais enriquecer os nossos corações de conhecimentos e de tantas informações da palavra de Deus, não é? Veio enriquecer mais, além do que nós já sabemos. E eu queria lembrar a todos, essa semana última da nossa excursão, que estamos ainda trazendo essas imagens, para aqueles que desejarem realizar a viagem dos seus sonhos, eu quero só lembrar que nós estamos já agendando para junho de 2022. É mês de férias, no meio do ano, e algumas pessoas me procuraram já, algumas que foram comigo agora já estão já se programando para voltarem novamente. Há um hino que é interpretado pelo cantor Jamil Abdala, que a letra diz assim: quem vai a Israel nunca mais será o mesmo, porque você realmente passa a ter um certo conhecimento, uma certa sensação de estar em lugares geograficamente onde Jesus esteve, né? Onde Jesus morou, onde ele trabalhou como carpinteiro, como vimos lá na Vila Antiga em Nazaré. Enfim, você vai voltar ao passado vivendo no presente. Então é uma viagem realmente que traz essa sensação de conhecimento, de informação, tanto topográfico, quanto geográfico, quanto histórico, quanto aqueles lugares por onde Jesus passou, onde ele esteve, realmente traz uma sensação, uma emoção muito forte, muito grande, né? Conforme nós temos visto, os nossos irmãos se emocionam, alguns choram, alguns sentem uma alegria profunda, né? Isso é algo que faz bem à alma, faz bem ao coração e traz mais edificação para cada um daqueles que participam conosco. As nossas excursões trazem esse conhecimento, essa informação, que eu costumo dizer, voltamos ao passado vivendo no presente nesses dias. Portanto, se você desejar viajar conosco, se programe junho de 2022. Maiores informações após o programa, ligue para o fone 9149-3993. Repetindo, 9149-3993. Cássio e El-Uda. Aqui provavelmente deve ter sido o local onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Por quê? Porque Jesus, segundo o texto bíblico, foi batizado na Judéia. E lá onde nós já tivemos a oportunidade de realizar batismos é a Galileia. Portanto, possivelmente Jesus deve ter sido batizado nessas imediações por João Batista. Conforme ouvimos há pouco, a nossa guia turística, ela falou que por ter chovido muito esses dias aqui em Israel, o leito do Rio Jordão subiu muito. Outra coisa importante, aqui a divisa do estado da Jordânia e do lado de cá Israel. O que divide é a metade do rio, do leito do Rio Jordão. Nós já tivemos na Jordânia em uma outra excursão, alguns anos atrás. Tivemos a oportunidade de estar no local, no monte mais elevado, chamado Nebo, onde Moisés teve apenas a oportunidade de ir lá ver, contemplar a terra prometida. Ele não entrou porque ele simplesmente, ao invés de ter falado a rocha, a segunda vez, ele feriu a rocha. Por isso,
Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. E Josué, então, foi quem assumiu o comando depois que o Senhor deixou Moisés apenas contemplar, como a gente costuma dizer, ficou com água na boca. Ele que conduziu o povo até o Monte Nebo. E para a gente concluir, também Josué, numa dessas regiões aqui do leito do Rio Jordão, quando vinha com o povo para atravessar e com a Arca da Aliança, ele teve também a oportunidade de ver o milagre do mar, isto é, do mesmo modo como Moisés atravessou o Mar Vermelho e se abriu, Josué orou e aqui no leito eles passaram a pé enxuto com a Arca da Aliança. Esses fatos bíblicos estão registrados no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Só para concluir, devo lembrar a todos que eu tenho feito essa afirmação. Vir a Israel é voltar ao passado, vivendo no presente. As pessoas então passam a ter uma visão real, né? Uma visão geográfica dos fatos conforme estamos registrando. E finalmente, a nossa guia falou há pouco que essa região no passado havia muitos templos. Nós temos ali 2 capelas, certo? Que estão ainda, são monumentos modernos, porém para lembrar que aqui havia muitos templos, muitos cristãos se reuniam e prestavam adoração e culto a Deus. Daí se pensar que realmente esse local aqui tenha sido mais provável onde Jesus foi batizado, certo? Nós vamos agora até as margens do Rio Jordão para a gente ter uma visão bem mais próxima do leito do rio, que aliás está com a cor barrenta, porque aqui é uma região desértica, aqui para o sul é deserto. Então por onde a água vai passando, ela vai levando, né, terra, e aí vai ficando essa cor marrom, porque para a gente, quando, por exemplo, quem mora em Campina Grande, vê quando chove muito, a Buqueirão, né, o açude de Buqueirão recebe muita água e a água é dessa cor, a mesma coisa, certo? Porém, eles se sentem abençoados por Deus porque Deus está mandando chuva. Chover em Israel é milagre, sempre é milagre. Então, espero que vocês que estão conosco possam viajar conosco através dessas imagens. É o programa Opção para a Vida trazendo emoções para você que não veio. Espero que na próxima excursão você se programe para viajar conosco através dessas imagens. Holy, 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 Lord God
nós chegamos a um lugar chamado Qumran, em português, ou Qumran, em hebraico. Aqui foram encontrados os manuscritos registrados no livro do profeta Isaías. Um certo beduíno se encontrava com as suas ovelhas, pastando nessas imediações, e lá tinha uma caverna, por isso que chama-se as cavernas de Qumran. E esse pastor, quando estava para recolher as ovelhas, ele simplesmente, para afugentá-las e trazê-las de volta, porque algumas estavam dispersas, ele percebeu que aquela caverna poderia ter alguma ovelha lá, alguma daquelas ovelhas. Ele jogou uma pedra, quando bateu na caverna, ele sentiu que era uma caverna oca, porque ela propagou o som, fez um eco. Então ele foi até lá e ele encontrou alguns pedaços de couro, e ele então tirou aquele couro, aproveitou, levou para a cidade, e lá em Jerusalém, um certo sapateiro comprou aquele couro para fazer sapatos, sandálias, e um rabino percebeu que aqueles pedaços de couro, onde estava escrito os manuscritos, tratava-se de uma relíquia. Ele comprou, portanto, por um preço razoável. E depois que ele comprou, chegou na cidade e descobriu que se tratava parte do livro do profeta Isaías. Então foram encontrados aqui esses manuscritos, estão lá no Museu do Livro, em Jerusalém. As últimas chuvas que caíram em Israel, aqui no deserto também, do outro lado, nós temos o Mar Morto. Muitas águas que caíram lá no deserto, elas vêm por essas montanhas, fazem essa erosão que vocês estão vendo e vai desembocar exatamente no Mar Morto. Essas chuvas torrenciais que tiveram nesse inverno desse ano trouxe realmente uma certa situação privilegiada, podemos assim dizer, para Israel. Por quê? Aqui é deserto. Dadas as chuvas, vocês podem ver que algumas dessas partes, dessas montanhas, estão querendo ficar esverdeadas, que começou então a irrigar. A chuva que caiu foi como uma irrigação nessas montanhas, trazendo assim uma certa plantação, é como uma espécie de uma grama para a gente, um capim, né? E aí vocês vão ver já na outra margem, próximo ao Rio Jordão, que desemboca no Mar Morto, vocês vão ver que a parte onde essa água desemboca, nós temos aqui plantação de verduras, evidentemente, tomates, em pleno deserto. E vocês vão ver agora uma cena inédita aqui no deserto. O deserto florescerá. Vocês vão ver uma camada de terra verdinha. Isso são plantações, provavelmente legumes, verduras, que são servidos em todo o estado de Israel. Enquanto nós viajávamos, nós vimos uma grande plantação de tâmaras no deserto. Por conta da chuva que caíram, elas trazem vida para o deserto. Logo mais adiante nós temos o Mar Morto, onde vamos tomar o nosso banho da lama do Mar Morto. Eu convido você a continuar viajando através dessas imagens. Viaje conosco, opção para a vida, mostrando a você o que é a nossa peregrinação no estado de Israel. Ok, pessoal, eu quero que vocês olhem aqui para baixo. O que a gente está vendo? A gente está vendo uma piscina, umas escadas que descem para uma piscina. O que pode ser isso?
Exatamente, esse é um banho ritual, um banho de purificação, a gente chama ele em hebraico de mikveh. Agora, pessoal, tomar banho naquela época em muitas culturas não era a coisa mais comum, e ainda mais, pensem que a gente está no meio do deserto. Quer dizer, tu tá aqui, se dá o luxo de dedicar água para tomar banho, para se purificar. Quer dizer, não é uma coisa óbvia. E por isso a gente vê qual a importância que eles davam para essa purificação. Então a gente vai ver aqui um banho ritual e vocês vão ver muitos outros por onde a gente vai caminhar. Vocês vão ver escadas que descem por uma piscina desse estilo, quer dizer, são todos banhos rituais. E eu quero que vocês olhem para as montanhas. Estão vendo cavernas? Sim. Essas cavernas são onde se encontram os pergaminhos do Mar Morto, que eu vou contar a história para vocês daqui um pouquinho. A gente falou da história dos essênios. E a história dos essênios é interessante, é conhecer outra face do judaísmo, uma face do judaísmo que existia há 2000 anos atrás e que desapareceu. Vocês conseguem ver que não tem mais essênios vivendo aqui. Por quê? Porque se a gente lembra, no ano 66 depois de Cristo, os judeus começam uma rebelião contra os romanos. E os romanos vêm e botam para quebrar. Passam destruindo cidade após cidade, cidade após cidade. E por isso no início dos anos 70 depois de Cristo, os romanos começam a vir destruir as cidades nessa região. E aí o pessoal de Qumran vê que os romanos estão vindo, eles pegam o que mais precioso eles têm e vão esconder. O que mais precioso eles têm são os pergaminhos. Eles colocam dentro de jarros, correm até as montanhas e escondem os pergaminhos dentro das montanhas e fecham. E esperam agora os romanos passarem, e depois que os romanos passarem, a gente vai poder voltar lá e recuperar os nossos pergaminhos. O problema é que os romanos vão e matam até a última pessoa aqui. E não sobrou ninguém vivo para contar que aqui tinha uma cidade e que lá foram escondidos os pergaminhos. Com o tempo, o pó do deserto, a terra cobriu a cidade, isso aqui era mais uma colina no deserto. E durante 1900 anos, ninguém sabia que aqui tinha alguma coisa. As pessoas passavam como qualquer outra colina, olha quantas colinas tem aqui, quanta coisa. As pessoas simplesmente passavam por aqui todos os dias com o carro do lado e ninguém sabia que nada tinha aqui. Até que em 1947, quer dizer, um pouco mais de 70 anos atrás, tinha um menino beduíno pastoreando suas ovelhas aqui no deserto e uma ovelha foge para dentro de uma das cavernas. E o bom pastor, o que tem que fazer? Ir atrás buscar a ovelha. E quando ele vai para buscar a ovelha entra numa caverna e ele vai atrás. E aí ele encontra dentro da caverna não só a ovelha, mas um jarro. Ele abre esse jarro, encontra pergaminhos. Ele não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe de uma coisa. Coisa velha vale dinheiro. Quanto mais velho, mais dinheiro. E ele pega e vende esses pergaminhos no mercado negro de antiguidades. Eles começam a circular pelo mundo até que alguém pega esses pergaminhos, abre e não só sabe ler, como entende o valor histórico deles, começa a entender o valor histórico e diz ok. De onde saiu isso? São textos hebraicos muito antigos. Começa a ir atrás, com mais uma ajudinha, o menino beduíno leva eles até a caverna e se começa escavações arqueológicas. E se acha um segundo jarro com mais pergaminhos, e um terceiro jarro, e um quarto jarro. E se vai para a caverna do lado, se encontra mais jarros, e mais pergaminhos, e mais jarros, totalizando 970 pergaminhos dentro de jarros no meio do deserto. Quer dizer, uma biblioteca gigantesca. E aí eles entendem que, ok, não é simplesmente uma biblioteca no meio do deserto, alguém tem que ter escrito isso. E aí eles buscam a cidade, e aí eles encontram. Antes se encontrou os pergaminhos e só anos depois se encontrou a cidade aqui. E aí começou as escavações arqueológicas e aí a gente descobriu quem são os essênios, como eles são e como eles vivem. E começou a revelar de novo essa história que tinha sido esquecida há 1900 anos. Por isso só, esse local já seria legal. Mas a grande importância desse local na realidade é outra. Quando tu vai agora na igreja e tu abre a Bíblia e tu começa a ler as profecias de Zacarias e tu vai agora e lê a história de Gênesis, tu não está lendo Gênesis, tu não está lendo Zacarias. O que tu está lendo? A cópia da 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 cópia 2.000, 3.000 anos depois.
Quer dizer, quando Zacarias escreve ou quando Isaías escreve, ele escreve um livro. E ele entrega para ti, e tu faz 5 cópias, e tu entrega uma cópia para ela, e ela copia. E assim vai se passando. E esses textos foram copiados e copiados durante séculos. Parte deles mais de 2.000, parte de 3.000 anos foram copiados, até finalmente a invenção da imprensa. E agora a gente tem um problema. Porque todo o judaísmo e todo o cristianismo é baseado nos textos do Antigo Testamento. E se eu levo cada palavra da Bíblia a sério, eu preciso saber que cada palavra da Bíblia é como foi escrita. E não alguém há 500 anos atrás tirou coisa aqui, botou coisa ali. E essa é uma das grandes discussões da arqueologia bíblica e dos teólogos, é quanta Bíblia tinha sido modificada ou não. E quando eles começaram a escavar os pergaminhos do Mar Morto, e eles começaram a ler os pergaminhos, o que eles acharam? A Bíblia, o Antigo Testamento. Por que não tem o Novo Testamento? Porque a cidade foi destruída no ano 70 depois de Cristo, mais ou menos, e a Bíblia não tinha sido escrita ainda. E também para o pessoal que vivia aqui são judeus. Mas quer dizer, quando a gente fala da Bíblia aqui, pensa só no Antigo Testamento. Então, quando eles começam a escavar, eles encontram o quê? Gênesis, Números, Êxodos, Isaías, Jeremias, Zacarias. E por assim em diante, eles começam a encontrar os livros da Bíblia. E a primeira coisa que cada um quer fazer é correr até a sinagoga mais próxima, pegar o pergaminho que a gente usa na sinagoga, abre um do lado do outro e começa a comparar. Porque o mesmo hebraico que a gente usa até os dias de hoje é o hebraico que se escrevia e se lia 2.000 anos atrás. Tu pode pegar um texto pessoal de 2.000 anos que se encontrou aqui e dar para uma criança da 5ª série, ela vai saber ler para vocês. É como pra gente, na realidade, é um português, vamos dizer um português de Camões. Ele tá meio antiquado, mas a gente sabe ler, certo? É a mesma coisa aqui, é um hebraico um pouco antiquado, mas se sabe ler. E por isso se pegou os livros e se colocou um do lado do outro e começou a comparar. E agora eu pergunto para vocês, quanto vocês acham que a Bíblia foi modificada nos últimos 2.000 a 3.000 anos? 3%? 0%? Quem dá mais, quem dá menos? Não? Tem certeza? 2.000 anos? Muito bem. Então, pessoal, quando se comparou, se viu que ela é igual, com exceção de 5 letras. Mas contando que tem mais de 1,5 milhão de letras na Bíblia hebraica, 5 letras deixa passar. E não são letras que modificam o sentido, seriam C por um K, alguma coisa assim, que são errinhos de gramática, mas quer dizer que a Bíblia é igual. E é um negócio impressionante, porque a gente pode dizer que a Bíblia que a gente lê hoje em dia em hebraico, não conta as traduções que são, mas a mesma Bíblia que a gente lê hoje em dia em hebraico é exatamente a mesma Bíblia que se lia nos tempos de Jesus. E também isso reflete que provavelmente antes ela não foi modificada. Então, na realidade, a importância de Qumran é falar da veracidade histórica da Bíblia. Falar como esse livro que a gente usa é o mesmo livro pelo menos há 2.100 anos. Perguntas? Então, pessoal, vamos caminhando e cantando e seguindo a canção. Vira Israel e não vira o Mar Morto, tomar banho com a lama do Mar Morto, é mesmo se você não ter vindo a Israel. Por quê? Porque essa lama faz bem à saúde, faz bem à pele. E aqueles que tomam banho da lama do Mar Morto rejuvenesce, fica mais jovem. Se você não sabia, a atriz de cinema Helena Rubinstein quis comprar os direitos autorais dessa lama. E Israel disse, não tem preço, porque essa lama é medicinal. Essa lama faz bem à pele, faz bem à saúde. O governo alemão permite que os cidadãos que queiram tratar de problema de osteoporose, artrite, artrose, eles são convidados a estudar o direito do plano de saúde e vir passar 3 meses aqui tomando somente banho na lama do Mar Morto, porque faz bem à saúde, certo? Todas as vezes que eu venho a Israel, eu não posso deixar de me bronzear, eu chamo isso aqui do bronzeador de lama do Mar Morto. Aqui estão os irmãos que nos acompanham na nossa 12ª excursão do programa Opção para a Vida. Eles estão aqui se deleitando com esta lama
e também das águas do Mar Morto. Uma coisa importante é que a quantidade de sal é tão grande que você não afunda, mesmo que você não saiba nadar, não tem problema. Você jamais vai morrer afogado aqui na lama do Mar Morto, certo? Então convido você a continuar viajando conosco através destas imagens, direto de Israel, aqui nesse banho agradável. E um fato importante também, estamos em pleno inverno. Em Israel chove, mas o sol aparece, como vocês podem ver. Estamos no fim da tarde dessa terça-feira, na nossa 12ª excursão, direto daqui do banho gostoso, que a gente não tem vontade de sair. Lamentamos porque o tempo está indo embora, nós só temos 1 hora de duração, porque temos outros locais que vamos também ainda visitar. Convido você a continuar viajando conosco através destas imagens, direto do Mar Morto. The Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour content on all my pride. Paz do Senhor para você e para toda a sua família. Manso e suave é Cristo chamando. Chama por ti, por